Estamos aqui, o iridescente Valfrido Vardi, gostou? O iridescente Valfrido Vardi? Sim. E eu, para mais uma edição de Reconversa, 2 anos comemorando, hein? Parabéns. Parabéns para você por me aguentar. Nada, um prazer enorme. 2 amigos, né? Achados numa noite clara. Estamos aqui hoje nesses 2, olha só, né? Comemorando os 2 anos e com uma figura extraordinária. Né? Ninguém menos do que o ministro Mauro Campbell. Isso mesmo, uma baita honra. Uma baita honra para nós. Ministro do STJ, corregedor do CNJ, Superior Tribunal de Justiça, Conselho Nacional de Justiça. O que isso tudo significa, né? O ministro, uma formação extraordinária, um papo excelente, né? E nós vamos aqui conversar sobre muita coisa. Né? Ele é o Corregedor Nacional de Justiça. Então a gente tem muita coisa para falar com o ministro. Uma honra para nós, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, Reinaldo, obrigado, Valfrido. A honra toda minha, sobretudo hoje, comemoramos aqui no Reconversa 2 anos do programa, uma honra maravilhosa, e poder passar à população. Um juiz normalmente não é comum o juiz dar entrevistas, mas penso eu que na posição que eu ocupo hoje, como Corregedor Nacional, eu tenho um dever de estar aqui e, para minha satisfação, estrear aqui no Reconversa. Muito bom, prazer é nosso. Ministro, eu vou querer daqui a pouquinho que a gente faça uma coisa bem didática, que é o senhor explicar o que é, porque muita gente não sabe, começou a ver o programa faz pouco tempo, e mesmo pessoas bem formadas em outras áreas, mas o que é o STJ? Né? E tem um crescente interesse. E também pelo interesse do STF, né, em razão das coisas que estão aí. O que é o STJ? Nós vamos falar de tudo isso, mas antes, né, a gente sempre pede que a pessoa fale um pouco de si mesma. A gente chama aí do seu Wikipedia pessoal. Né? Esse Mauro Campbell que está aqui, qual é a síntese que faz do menino? Nasceu em Manaus, está aqui agora, que linha o senhor traça? Né? Eu sempre brinco, uma vez a gente fez com um convidado falando, não tenho nada para falar, eu acho meio assim, eu acho essa pergunta chata. Um silêncio. A gente, assim, aí depois de 50 minutos que ele estava fazendo Wikipedia, a gente resolveu intervir e falou assim, será que conseguiria? Vamos fazer uma próxima pergunta. Por favor. Reinaldo, eu sou amazonense, sou de Manaus, com muito orgulho, lá da floresta, do maior estado da federação e o estado que mais preservou o seu meio ambiente. Tenho muita honra de ter sido criado num bairro de periferia, então periferia de Manaus, o bairro do Parque 10 de Novembro, hoje um bairro muito populoso lá em Manaus, filho de uma professora e depois de uma servidora pública federal, e meu pai um comerciante lá de Manaus. Fiz todos os meus estudos lá em Manaus até que fui para o Rio de Janeiro, e resolvi cursar lá, e foi uma obra do acaso, realmente, direito. A minha tendência era admitir uma sugestão de uma irmã que era médica, hoje falecida, que queria que eu fosse sócio dela em clínica, medicina, clínica médica. E fui brincar de fazer vestibular para direito, e passei em 4 faculdades, e resolvi cursar, e deu certo. Brincar porque o senhor não sentia que era uma vocação daquelas as chamadas vocações naturais, que eu não acredito muito nisso. Você é dessa época também, nós fazíamos teste vocacional, lembra? Isso, exato. No teste vocacional dava direito. Sei. Mas eu não acreditava. Nós todos somos dessa época. E vamos admitir, eu não tinha 16 anos quando terminei o colégio. É muito cedo. Entendeu? Então, imaturidade completa e absurda. Até porque eu ainda continuo imaturo, graças a Deus. Isso. Mas o fato é que dessa brincadeira foi que eu fiz a faculdade, na verdade, como um todo. Ou seja, eu tive um apoio muito grande de José Bernardo Cabral, no início da minha vida no direito. Trabalhei com ele, tanto no escritório lá no Rio de Janeiro. Fui estagiário durante alguns anos no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Voltei, porque a minha vocação, que descobri dentro da Faculdade de Direito, e pasme, Valfrido, no último ano, quando eu me submeti a um concurso de júri simulado, um concurso nacional de júri simulado que o Conselho Federal fez no Copacabana Palace. E eu me sagrei campeão daquele concurso, por 3 vezes era um sorteio, na tribuna da acusação. Que bacana. Foi assim. E aí ali nasceu o promotor. Nasceu o promotor de justiça, Mauro Campbell Marques.
eu vou para Manaus e tenho uma breve passagem na Companhia Energética do Amazonas, lá como advogado, e passo no primeiro concurso para promotor de justiça. Fui para o interior do estado, uma gana extraordinária, ou seja, uma experiência inigualável você ser promotor de justiça neste país, especialmente na Amazônia brasileira, com as desigualdades extraordinárias que a Amazônia possui. E isso, sem dúvida, o papel do promotor de justiça é distinto de qualquer promotor de justiça do Brasil inteiro, na Amazônia brasileira. É um provedor, ele é um provedor, e é um provedor de esperanças. E é isso que eu trago de experiência, trouxe de experiência também para a magistratura. Ao ingressar no Superior Tribunal de Justiça, depois de, enfim, ter uma carreira pública nos 3 poderes, eu fui no Tribunal de Contas também assessor um tempo, mas exerci o cargo de secretário de Justiça, secretário de Segurança do Estado, procurador-geral de Justiça, chefiei a minha instituição por 3 vezes, eleito que fui pelos meus colegas de Ministério Público do Amazonas, e depois ingressei no Superior Tribunal de Justiça aos 44 anos. Em 2008? Em 2008. 2008. E aí, 17 anos, direito público, o Valfrido sabe disso. Primeira sessão, a melhor delas. E a segunda turma, a melhor delas. Eu sempre brinco para irritar um pouco meus colegas, na brincadeira. E tenho certeza absoluta de que continuo perseverando para construir uma figura de um juiz que o Brasil precisa, que é seriedade, competência, probidade, serenidade. Serenidade. O juiz tem que exalar isso. O juiz não tem que parecer rigoroso, né? Ele tem que parecer sereno, ele não tem que parecer garantista, nem fiscalista, ele tem que ser equilibrado. Isso que eu construo na minha vida nesses 17 anos de carreira. Ministro, Valfridão, já te passo, mas tem uma coisa... é uma coisa didática. Esclarecer. Eu acho que precisa esclarecer, porque tem gente... Enfim, muitas vezes a pessoa ultra especializada em determinadas áreas, com uma formação formidável, mas não sabe nada de direito e não tem nenhuma obrigação de saber, né? O que é o Superior Tribunal de Justiça? Vamos lá. E vis-à-vis o STF. Por que ele não é o STF? Porque o STF as pessoas mais ou menos, se não sabe direito o que faz, mas ele está no noticiário toda hora. O STJ é uma coisa um pouco mais esparsa ali, né? Qual a diferença entre esses 2 tribunais, basicamente, para as pessoas entenderem? Perfeito. Didaticamente, o sistema judiciário brasileiro, ele tem que se encerrar, ele tem que encerrar a demanda no Tribunal de Justiça, por exemplo, do Estado de São Paulo, ou no Tribunal Regional Federal. Essa é a justiça, é o quadro perfeito criado pela Constituição para o Sistema Nacional de Justiça. O que aconteceu foi que... juízes estaduais terminam desembargadores. Juízes desembargadores, ali, Tribunal de Justiça. Os desembargadores dariam a última palavra. Isso. Dão a última palavra, o que se fala de justiça ordinária, está encerrado o caso. Juízes federais, os TRF. Exatamente. Pronto, é isso. Acabou. Ocorre que nós tínhamos, antes da Constituição, um Tribunal Federal de Recursos, que era um tribunal de recurso do juiz federal. Não havia tribunais regionais. E havia o Supremo Tribunal Federal direto. Certo. Isso fez com que houvesse uma crise extraordinária de processos, chegando direto no Supremo Tribunal Federal. Para corrigir isso, a Constituição criou e instalou o Superior Tribunal de Justiça para ser um tribunal de precedentes e uniformizar a jurisprudência nacional. É dizer, não termina no Tribunal de Justiça quando aquele tribunal decidir destoando da jurisprudência nacional fixada pelo STJ. É isso. Em matéria penal, em direito público e matéria privada. Didaticamente é isso. Ou seja, toda a legislação infraconstitucional é analisada e retilinhamente é feito o quê? Um quadro de jurisprudência para que as relações se pacifiquem no âmbito penal, no âmbito privado, no âmbito público, com a palavra do STJ. Esse é o mundo trazido pelo sistema constitucional brasileiro. Lamentavelmente, não temos isso na realidade,
tendo em conta a dificuldade do respeito aos precedentes. E isso faz com que o Superior Tribunal de Justiça tenha que dizer à população, e a população tem todo o direito de duvidar, mas o sítio eletrônico do tribunal está lá para expor, que nós julgamos anualmente 500 mil de processos. Exato. Ou seja, isso não é sistema de justiça que se equilibre. E o que é matéria constitucional, aí é Supremo. Isso. Exceção feita o penal para quem tem o foro especial. Exatamente. Muito bem. O foro por prerrogativa de função, nós temos tanto no STJ quanto no Supremo. Sim. No STJ para governadores, Isso. membros de tribunais de contas e conselho de contas, desembargadores federais e estaduais e membros do Ministério Público que atuam nos tribunais de grau de recurso. E o Supremo fica com senadores e deputados. Muito bem. O senhor é Corregedor Nacional de Justiça. Portanto, existe o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. O que é esse conselho? O que ele faz? Com que ele lida? Há 20 anos, Reinaldo, você vai se lembrar. Crise no judiciário brasileiro, caixa preta do judiciário brasileiro. Eu sempre cito como exemplo, e você vai se recordar, o Valfrido vai se recordar, você também, de uma senhora desembargadora que presidia um tribunal de justiça, e o jornalista vem com ela e diz: desembargadora, é verdade que a senhora nomeou 23 parentes seus? É, meu querido, porque eu não tenho 24. Se eu tivesse 24, eu também teria nomeado. 24º. Porque se eu não cuidar dos meus, quem cuidará? O senhor? Veja você. Isso foi dito às claras por uma presidente de Tribunal de Justiça do Brasil. Dentre outras mazelas que aflorava, o Congresso começa a debater, então, uma reforma judiciária muito mais ampla, e que, ao fim e ao cabo, veio a emenda 45 há 20 anos e instalou o CNJ para, dentre outras coisas, ele já extinguiu o nepotismo no judiciário brasileiro, daí o exemplo que dei, e uniformizar condutas administrativas dos tribunais. Isso é essencial, ou seja, o que o Tribunal de Justiça do meu estado do Amazonas faz administrativamente é aquilo que o Tribunal do Rio Grande do Sul faz. E aí, ano a ano, o CNJ vem progredindo, a meu sentir, e muito bem progredindo, é muito bem feito esse progresso. Por quê? Porque as resoluções e atos normativos nossos estão permitindo hoje, com as tecnologias que nós temos disponíveis, fazer com que haja uma replicação mais célere daquilo que era algo inatingível, que era o acervo de normas do CNJ em relação aos tribunais de justiça, aos tribunais federais. A população precisa saber, o CNJ ele controla e fiscaliza 91 tribunais. Os tribunais do trabalho estão inseridos nesse contexto, os tribunais militares também, além dos estaduais e federais. Isso dá uma dimensão do trabalho árduo que temos lá no CNJ, e falo isso com muita satisfação, Reinaldo, em dizer à população que há um franco acesso, ou seja, é dever do corregedor tomar uma atitude se quando ele tomar conhecimento do fato. O corregedor, em particular, ele zela pela conduta estrita dos juízes e do funcionamento dos tribunais. Disciplinarmente também. A essência seria isso. Mas não somente isso. Sim. Eu também regulamento, por exemplo, toda a área extrajudicial, que é essencial para que nós desafoguemos o judiciário brasileiro. Cartórios todos. Isso também é regulamentado pela nossa Corregedoria Nacional. Procedimentos registrais. Porque também é preciso colocar muito claramente que nesses 20 anos, se nós considerarmos que o país tem 18 mil juízes. Exatamente. 18 mil juízes. Federais, uns 2 mil e os outros... Isso, 18 mil juízes ao todo. O número de juízes investigados e punidos é ínfimo. É ínfimo.
Não há aqui nenhum viés corporativismo no que eu estou dizendo. De jeito nenhum. Claramente eu estou lá, vamos falar, com a mão na massa. Eu tenho acesso livre para quebrar sigilo de todo mundo, para investigar quem eu quiser, retirar dos ministros, excetuados os ministros da Suprema Corte, todos os demais colegas meus ministros de tribunais superiores, todos estão inseridos nesse contexto, com transparência absoluta. Ou seja, a República ganhou, a sociedade ganhou com o CNJ, sobretudo nesse aspecto da transparência de dados. E o que o senhor está dizendo é que a ideia de que é uma esculhambação geral, que às vezes muita gente passa, pelo número de juízes punidos, isso não é verdade. Não é verdade. Sobretudo se considerarmos que eu não preciso que ninguém denuncie isso para mim. Basta que eu tome conhecimento, eu tenho iniciativa absoluta para isso. Ah, muito bom. E faço isso naturalmente. Quer dizer, o senhor não precisa ser provocado, não, basta que o senhor conheça. O cuidado e que, de certa forma, tem uma antipatia da imprensa natural, é que eu estou falando de um juiz. E quando um juiz é investigado e submetido a um procedimento, seja ele administrativo ou judicial, você tem que ter um cuidado mais redobrado nisso, claro, por causa do retorno. Cumprido todo o formalismo, toda a investigação, chega-se à conclusão de que o sujeito é inocente, ele vai ficar sob que toga para decidir o futuro. Sim. Então, eu não falo sobre casos concretos. Não. Bem, como juiz nunca falei. Sim. Nunca manifestei. Esclareço. O que posso, esclareço. E mesmo nas decisões do Conselho Nacional, quando eu vejo uma nota que, de certa forma, destoa do que está sendo investigado, eu faço questão de fazer o comunicado para a redação do jornal, enfim, do meio de imprensa, para esclarecer, para que a população possa aprimorar mais ainda, e a imprensa também, sobretudo, a fiscalização a quem? A mim. Porque eu não posso estar imune. Eu tenho que estar fiscalizado também. Claro, claro. Ministro, nós não podemos deixar de aproveitar a sua presença aqui para fazer... O senhor, como bem explicou, é o corregedor. O senhor fiscaliza, inspeciona o trabalho dos magistrados no país inteiro. Mas o senhor é um pensador do sistema judiciário. Nós sabemos disso. O senhor já deu inúmeras palestras, escreveu artigos sobre o assunto, tem falado... é evidente que o sistema de justiça é o pilar central das democracias, né? Então, eu gostaria de explorar esse seu conhecimento aqui. O senhor não é o presidente do CNJ, que é sempre o presidente do Supremo Tribunal Federal, isso. Mas eu tenho poderes mediúnicos, eu acho que um dia o senhor vai ser. Então, você está dizendo que um dia ele vai para o STF? Eu acho que vai ser. Eu acho que sim. Também acho. Eu acho que deveria ir. Eu não sou o presidente, mas eu acho que deveria ir. Mas, enfim, eu genuinamente penso isso. Mas eu queria explorar um pouquinho do que o senhor pensa, justamente porque eu sei que isso preocupa a população, preocupa o povo brasileiro. Um pouquinho do que o senhor pensa, do que nós podemos fazer para melhorar o sistema de justiça. Que é bom, num país com 215 milhões de habitantes, com um nível de litigiosidade, de quantidade de brigas que vão ao judiciário, é altamente digitalizado, não é tão demorado quanto as pessoas imaginam, enfim. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Queria, talvez, que o senhor pudesse trazer um pouquinho dos números desse judiciário brasileiro, para que o nosso espectador tivesse a dimensão do tamanho do trabalho, e não só do juiz, dos juízes, de todos os serventuários da justiça, dos advogados, enfim, os sistemas envolvidos, um pouquinho desses números com os quais o senhor certamente opera todos os dias. Eu agradeço, Alfredo, é uma oportunidade extraordinária para esclarecer isso. Primeiro, é o sistema judiciário proporcionalmente mais barato que se tem na humanidade, é o brasileiro. A Constituição Federal, em 88, ela em boa hora... Contra o senso comum e contra matérias de imprensa... Não é verdade? Fazendo comparações a Constituição, ela escancarou as portas do sistema judiciário nacional, as de entrada, sem verificar a saída de emergência dessas ações. Por onde vai sair isso tudo? No momento em que, lembremos,
Eu não tinha os instrumentos tecnológicos que temos hoje no Sistema Judiciário Nacional. Isso. 83 milhões de processos em tramitação no Brasil, para 18 mil juízes julgarem. Cerca de 4 mil e poucos processos de infração para cada juiz. Não há comparativo com um juiz de qualquer parte do mundo. Se você for para a Europa e contar isso, se souber, o Brasil tem menos juízes que a Europa, proporcionalmente. A Europa tem mais juízes, proporcionalmente, do que o Brasil. Claro. Não obstante, a carga processual deles é diferenciada. Afora aquilo que eu falei ainda há pouco com o promotor, que com o juiz não é diferente, Reinaldo e Valfrido. O papel de um juiz num país desequilibrado socialmente como o nosso. Judicializa aquilo que, em tese, não, em outras sociedades não é judicializado. De forma alguma. Reinaldo, eu com 3 meses de tribunal, nós íamos abrir a sessão, eu não era presidente, o presidente era o ministro Castro Meira. E aí havia um item da pauta do ministro Castro Meira, que eram 2 HCs de 2 chimpanzés. Tem muito apreço pela vida animal, pelos chimpanzés também. Agora, convenhamos, não é crível, tampouco admissível, que num tribunal que eu expliquei aqui no início, qual é o papel dele, uniformizar a jurisprudência, que não tenham conseguido nas instâncias administrativas Isso. Entender que não do são Estado, sujeitos de direito. do Estado, conter as 2 chimpanzés que foram adquiridas por um casal muito jovem, muito crianças, ficaram adultas, começaram a gritar e gritavam, e a vizinhança começou a se incomodar com isso, achando que eles iam ser vilipendiados, enfim. Isso não é um tema que chegue para o judiciário. Para o STJ nem pensar, mas para o Judiciário Nacional. O outro fato é a fidúcia, a credibilidade do Judiciário Nacional. Ou seja, o brasileiro segue levando para o judiciário, porque ele tem que ter um documento assinado por um juiz, aquilo que ele pode resolver na conta de bar naturalmente. Então, esse sistema todo, essa engrenagem toda, é que faz com que o Judiciário Nacional transpareça algo que ele não é, que é moroso. Ele não é moroso. Não perco o fio, mas eu fui escarafunchar no site do CNJ. Foram encerrados em 2004 34,98 milhões. Desculpa, 2024. 2024, foi 2004? Não, 2024. 34,98 milhões de processos. Muita coisa. Em 2024, 35 milhões de processos foram encerrados só num ano. Reinaldo, É uma brutalidade. veja que brutalidade. Houve um recurso julgado sobre a sistemática de recurso repetitivo. Traduzindo para a população, havia uma multiplicidade de recursos sobre um tema específico, tá? Que tratava da Lei de Execução Fiscal. Artigo 40 da Lei de Execução Fiscal. Uns diziam que a determinação do juiz, quando não encontrava a pessoa e o bem, não tinha que interromper. Questão intercorrente. Outros diziam que tinha. Eu disse, não, o juiz, a letra da lei diz, o juiz suspenderá. Então não é faculdade do juiz suspender. Ele não tem que ouvir ninguém, porque o prazo ficava na mão de quem? Da Fazenda Pública. Ela ficava peticionando. Doutor, olha, eu acho que tem uma caloidez em tal canto, eu vou pedir mais 60 dias, mais 90 dias, mais 180 dias. Isso não tinha fim. Julgamos esse processo na primeira sessão, lá do STJ. Você sabe quantos recursos, quantos processos foram pro lixo? 26 milhões de processos. 26 milhões de processos, de execuções que não valiam nada, não valiam as folhas do papel que iniciou esse processo lá atrás, não valia. Isso dá uma dimensão do quão competente é o sistema judiciário nacional. Com dados que
essa provocação do Valfrido é essencial. A população precisa saber do que está pagando para o judiciário fazer, do quanto o judiciário arrecada em relação ao que ele gasta. Eu vou colocar gasto porque eu acho que é investimento no que se faz. E no quanto se tem adaptado para isso, porque nós temos um déficit de juízo extraordinário. Agora, quanto às mazelas, eu quero saber delas, para investigá-las. Mas o Conselho Nacional de Justiça, ano passado eu recebi a incumbência do Conselho Nacional de Justiça, de uma ideia do presidente Barroso, para que nós criássemos o Exame Nacional da Magistratura. Afora as mazelas e o cheiro ruim em alguns concursos públicos do Brasil afora, nós tínhamos a dificuldade de desequilíbrio de conhecimento, de ordem técnica. Entendo. De ordem técnica. Bem, isso cessou. Hoje, todo e qualquer cidadão brasileiro queira se tornar juiz, ele preliminarmente terá que ser habilitado no Exame Nacional da Magistratura. Estadual ou federal? Não importa. Não importa. Militar, estadual, federal, trabalhista. Justiça para especiais. Ingressar como juiz no Brasil, necessariamente você vai ter que estar habilitado. Eu estava na diretoria geral da Infam, da Escola de Magistrados. Quando realizei o primeiro ENAM, passei a diretoria a Benedito Gonçalves, ministro Benedito Gonçalves, para assumir o CNJ, e no CNJ recebi a segunda incumbência, o ENAC, Exame Nacional de Cartórios. Alagoas, agora, depois de 36 anos da Constituição, teve seu primeiro concurso para cartório. Uma imposição do Supremo Tribunal Federal e um controle rígido até a última prova do CNJ conosco. Eu no telefone para conter as demandas judiciais para que o concurso não se realizasse. Isso é inadmissível. A população precisa saber que existe o CNJ e que os tempos são outros realmente. Esse é o fato. Repito sempre, eu não preciso que ninguém se exponha e tenha temor em representar. Eu, tomando conhecimento do fato, eu tenho o dever de apurar, porque afinal de contas eu sou um juiz dentro de um contexto. Eu não desci de Marte para ser juiz. Eu sou um brasileiro e quero o chamado judiciário bom para todos, porque eu tenho filhos, eu tenho esposa, eu tenho família e quero isso para todo mundo. Claro. Ministro, o senhor foi juiz num tempo em que havia uma certa reverência em relação à justiça. No Brasil, eu diria mundo afora, a ascensão, aqui ideologias à parte, só uma questão factual. Claro. A ascensão da extrema-direita populista, como se tem chamado, mundo afora, colocou no alvo o judiciário. Não é só aqui. A gente viu agora, estamos vendo nos Estados Unidos, o Elon Musk chegou e disse como é que é? Os juízes que não foram eleitos estão querendo impedir o poder de quem foi eleito, né? Sim. E aqui no Brasil também, especialmente o STF, tem se tornado alvo de ataques, né? Como é que o senhor percebe isso como juiz? Que esses dois... O senhor certamente tem essas duas experiências históricas. Assim, aquela coisa quase reverencial com a justiça, que eu também não acho que tem que ser, meu Deus, o juiz inatingível. Mas havia o respeito, afinal de contas. Perfeito. É o Poder Judiciário, ele que decide, né? Quando tudo... se há um confronto ali, uma divergência, é o Judiciário que decide. E havia essa noção que sim, pronto, é o judiciário que decide. E tem hoje. É juiz, então acabou. Afinal de contas, nós vimos a sede do STF passar por que passou. Tudo bem, o Congresso, a presidência, mas o STF em particular foi o mais atacado, foi o mais atingido. Como é que o senhor vê essas duas realidades? Posso fazer uma parte claro. dessa pergunta? Porque eu acho que, para a gente ser inteiramente justo, nós temos que inserir, não da mesma maneira,
mas o manejo que nós fizemos da ideia de lawfare no contexto da Operação Lava Jato. Sim. Ou seja, nós também criticamos o sistema de justiça, a politização do sistema de justiça. Nós, que eu digo, eu não vou nem chamar de pessoas do campo progressista, mas de pessoas com apego à democracia e ao Estado Democrático de Direito, nós também criticamos o sistema de justiça. Sim. Né? E se nós fizermos uma... A pergunta é, nós fizemos uma crítica igual a essa? Ou fizemos uma crítica diferente dessa? Desculpa. Você falou uma expressão que para mim é muito, muito intensa, Reinaldo. Respeito. Respeito. É isso que nós, magistrados, queremos da população. Porque é isso que nós temos por ela. Respeito. E a prova mais inequívoca desse respeito que temos à população é que, a par de todos os ataques, criminosos ou não, contra o sistema de justiça brasileiro, qual foi o reflexo disso para a magistratura? Coesão. Coesão. Eu vivenciei isso muito intensamente no TSE. Permita-me. Se alguém acha que atacando o juiz, isso fragmenta tribunal... Não, acontece o contrário. Não. Isso une tribunal. Aliás, até correntes que muitas vezes... Exatamente isso. Nem são da mesma enfermaria. Foi... Eu quero voltar à sua questão, precisamos voltar à sua questão. Nem são da mesma enfermaria, se juntam. Sim, porque coesão institucional. Nós vimos isso, eu tive a aventura extraordinária, a satisfação extraordinária de estar no TSE, no período de 2020 a 2022, eu deixei o Tribunal Superior Eleitoral de compor o tribunal em setembro, um mês antes da eleição, das eleições de 22. E sofremos lá duramente, repito, não foram críticas, foram crimes praticados contra o Judiciário Nacional. Porque você, cidadão, tem sim liberdade de se expressar. Sim. E isso é muito caro para nós. E de discordar do juiz. Você não, a decisão do juiz não se cumpre, não se discorda. Não, você pode discordar, você respeita. Mas quem disse que não pode discordar? Começa que eu só posso satisfazer 50%. Isso, como juiz. Entendeu? Então, se o juiz... Alguém vai se desagradar. Claro. Isso é da natureza. A minha atividade... Isso não é um risco. Isso não é um risco. Se eu tenho serenidade para decidir, competência técnica para isso, honestidade, isso me basta. Então, volto a dizer, a defesa da liberdade de expressão deste país, ou em qualquer parte do mundo, para os juízes, ela não tem rosto. Ela não tem autuação. É uma coisa que naturalmente nós temos que ter isso naturalmente, no nosso dia a dia. No nosso dia a dia. De forma que o traço primordial que é preciso que a população saiba é este, ou seja, nós estamos coesos em torno dos princípios, dos mesmos princípios que nos fizeram ingressar na Magistratura Nacional e nela permanecer. E não se trata de recuar ou avançar, porque o juiz não tem tropa. Claro. O juiz não tem tropa. Se eu acabei de dizer que o juiz tem que ser um homem sereno e apaziguador, necessariamente eu tenho que estimular isto. Agora, não posso deixar de ser firme e determinado na defesa de tudo isso, a começar nessa visão. Ou seja, a visão do garantista, né, Valfrido, é a visão que sai do pequeno, ou seja, do réu, para a sociedade. Claro. Eu prefiro a visão do garantidor.
de direitos. Que ele está contextualizado aqui, acima. É um traço para a população precisa saber. O STJ é o único tribunal do mundo em que, se você for lá assistir uma sessão nossa, você vai sentar-se acima de nós. É verdade. Niemeyer projetou isso. É verdade. Isso diz muito pra gente, pra nós togados ali embaixo. Você vai chegar e vai ver a sua magistratura abaixo de você. Quase que não fosse. Exatamente, abaixo de você. E isso essa simbologia diz muito no trato que o judiciário tem que ter com a população brasileira. Então, nós seremos sempre garantidores do direito. É isso que a população precisa entender. Ideologias todos possuímos. Mas para isso, nós temos parâmetros legais a cumprir e a obedecer. Lá no CNJ, não a propósito, nós tivemos processos administrativos que, ora, magistrados ilegalmente, indisciplinadamente, manifestaram-se num sentido ideológico e no outro. E tratamos retilinhamente iguais. Tanto os colegas que resvalaram e foram dar esse tipo de opinião política em direção ao campo da direita quanto ao campo da esquerda. Foram todos retilinamente investigados e punidos, como determina a lei, com ampla defesa, tudo. Reinaldo, a palavra de um juiz é muito intensa, é muito forte. Claro. Eu dizia isso na primeira aula, quando eu dirigia a Escola Nacional de Magistratura, a Infam, há um curso de formação. Há cursos na Infam de formação, de atualização, aperfeiçoamento e aperfeiçoamento. Mas o de formação, o sujeito acaba de ser aprovado no concurso para juiz, né? E ele vai para a Escola Nacional em Brasília e tinha uma aula com quem? Com o diretor-geral da Infam, que era o ministro do STJ. E eu passava a ele essa experiência de vida nesses 40 anos de serviço público que eu tenho, e 17 na magistratura e 21 anos e meio no Ministério Público. E eu digo a eles o seguinte, eu falei, observem, quando vocês voltarem para casa, depois do curso, no almoço de domingo, do tambaqui ou do churrasco no sul, ou da macarronada aqui em São Paulo, da nona, enfim, observem que vejam um assunto qualquer. Aquele encontro de Trump e Zelensky, por exemplo, todos vão dar opinião. Sim. Daí o juiz Reinaldo, o nono, vira e fala assim, Reinaldo, qual é a sua opinião? Eu digo para eles, observem que todos vão ficar em silêncio. Porque aquele menino que jogou futebol, que fez as maiores travessuras do mundo, virou juiz. E a opinião dele como juiz, tem uma força de credibilidade, sobretudo num país como o nosso, extraordinária. Daí a necessidade. Como teu sacerdote, porque afinal de contas o sacerdote ele é homem também, mas ele é sacerdote. Exatamente. Ele está falando em nome de um conjunto de valores, crença, mas é um conjunto de valores. Por isso que é dever nosso atuar dessa forma, contidos. É diferente. Eu encerrava para os colegas juízes recém-concursados, olha, vocês vão ter, falem com as esposas, os maridos de vocês, companheiros e companheiras, que vocês vão ter que dividir-os com a angústia, a dona angústia. Sim. Porque grande parte do que vocês vão produzir numa sentença não foi feito por vocês. Tem um carimbo que certifica e dou fé. Que a prova foi bem feita, que a prisão foi feita corretamente, que o documento Y foi juntado corretamente, que o depoimento não teve tortura. E aí você produz uma sentença com serenidade e tudo, mas vai ter sempre uma dose de angústia. Mas a sua questão que você juntou, ela tem que ser recolocada aqui. Porque quando você falou nós, eu não sou do judiciário, mas eu estava junto questionando. Porque você falou nós, advogados, questionamos. Jornalistas. Até porque eu acho que realmente, enfim, parece que havia uma certa coisa ali
Mas também, de qualquer modo, eu não sei, eu tenho que colocar as minhas respostas, mas o ministro responde se quiser, né? Porque eu acho que não é a mesma coisa. O questionamento... Não, eu também acho que não é a mesma coisa. Mas eu não sei se... Porque nós questionamos a Lava Jato e se questionava o juiz. Sim. E hoje se questiona o STF, mas é diferente de quebrar o STF, né? Veja, eu não poderei, por dever do cargo que exerço, sim, claro, tecer comentários específicos sobre esse tema, até porque está em tramitação no sim, Conselho Nacional procedimentos administrativos que envolvem a chamada, eu não gosto de rotular isso, a chamada Lava Jato. Mas eu prefiro colocar, Reinaldo, a experiência tida e vivida por mim nesses 17 anos de STJ em temas de ações originárias penais. Isso. Eu falei ainda há pouco aqui que compete ao Superior Tribunal de Justiça, ao STJ, julgar governadores, desembargadores, conselheiros de tribunais de contas e membros do Ministério Público Federal que atuam em tribunais. Muito bem. Eu já fui relator em uma dezena e meia dessas ações penais, enfim. E tenho a satisfação de dizer, Reinaldo Valfrido, a você, que eu não tive nenhuma decisão minha no âmbito penal revogada pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos voltar. Mas o senhor foi do sistema acusatório. Exatamente. E com a responsabilidade exatamente que tem pela experiência. Por quê? Porque como promotor de justiça, eu nunca constrangi ninguém. Nem combinou nada com o juiz. Esse é o problema que nós temos hoje no Sistema Judiciário Nacional. Você precisa ter uma gala maior, um respeito maior pela paridade de armas no trato do Sistema Judiciário Nacional. Todo aquele arcabouço de proteção do agente estatal precisa ser tratado com mais ponderação para que ele tenha maior responsabilidade no atuar. Quando eu digo que eu nunca constrangi ninguém, é dever de ofício. O promotor não existe, não tem que entrar com ação civil pública, com ação penal para expor nada ou ninguém. Tem que ter um objetivo absolutamente, retilhamente técnico disso. Isso. Eu não posso tomar isso, por quê? Porque eu vou começar a ter um veso de parcialidade além do necessário. O MP é parcial quando entra com a ação. Mas eu estou falando da parcialidade política. Sim. Que aí está a gravidade. Eu formar a minha opinião para saber se o asfalto daquela rua que foi feito pela empresa contratada pela Prefeitura X está na espessura correta ou não, quem tem que dizer isso é o engenheiro, um técnico. Não é o Reinaldo, jornalista, nem o Mauro, promotor. A partir daí, eu construo uma tese para saber se houve alguma improbidade administrativa. Como não compete ao promotor, é o juiz, dizer, não, essa prioridade, eu não gosto dessa prioridade, eu quero outra. Eu não gosto dessa obra. Não. A obra seja oportuna ou não seja oportuna politicamente, não sei o que, não é problema de juiz e de promotor. A gestão pública, ela tem que estar segundo as regras. A gestão pública... Veja, eu falei aqui, fui eleito 3 vezes procurador-geral. Qual era o mote da nossa campanha dentro da Constituinte? Eu já era promotor na época da Constituinte para a eleição. Nascia em 88 o Ministério Público. Sim. Não é? O Ministério Público. Então, só na área de direito difuso coletivos, eu teria um exemplo, eu teria um juiz e 5, 6 promotores de justiça para trabalhar junto a ele, com as demandas que iriam surgir. Na área ambiental, da mesma forma. E, em média, no âmbito dos estados, o orçamento do Ministério Público representava menos de 1/3 do Judiciário. Essa conta não fecharia na mão de um neófito em administração pública.
Claro. Este era o principal mote da eleição. Não era sindicalizar o Ministério Público. O procurador-geral não passaria a ser um presidente de sindicato. Não. Era o gestor público que iria tratar no nível político com quem? Com o chefe de Estado. Sim. Eleito pelo povo. É esse o molde que foi construído o Brasil. Do mesmo modo, nós juízes. Ou seja, nós temos que ter absoluta ponderação e, num tribunal como o nosso, o STJ, na seção de direito público, por exemplo, em que nós corriqueiramente julgamos recursos especiais, enfim, em matéria de improbidade administrativa, é que nós verificamos com maior proximidade algumas defecções acontecidas no início do procedimento e que chegaram e tomaram uma proporção absolutamente incompatível. E o que é mais grave, a população não recebeu qualquer contrapartida daquela ação civil pública, por exemplo. É dizer, o asfalto está esburacado, a rua está esburacada. Sim. O que foi que produziu com essa ação 10 anos, 15 anos depois? Nada. É muito comum, eu faço isso. Hoje a minha jurisdição no STJ, como eu estou no Conselho Nacional de Justiça, ela está restrita à Corte Especial, correto? Mas ainda assim não aconteceu na Corte Especial nenhuma vez. Mas sempre que eu me deparava com uma belíssima sentença produzida por um juiz, às vezes 20 anos antes, 10, 15 anos antes, e que era confirmada em órgão colegiado nosso, que eu participava, eu relator, eu sempre pedi ao meu secretário que ligasse para a associação, para eu ligar para o juiz, para dizer, o senhor lembra de uma sentença, o senhor fez assim, 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 produziu em tal ano, confirmamos sua sentença, estou ligando para lhe dar os parabéns para isso. E agora eu que não tenho nenhuma restrição para tratar disso, eu queria voltar à questão. Negócio ainda da Lava Jato. Muitos de nós questionamos tal, mas eu não me lembro de você questionou a Lava Jato, escreveu um livro a respeito. Eu questionei na imprensa. Eu não lembro de ninguém falando assim, não vamos cumprir decisão, coisa nenhuma, não é para cumprir. E vamos pro pau. Assim como o presidente que foi condenado em segunda instância, ele foi para cadeia e recorreu. Ué, o que ele fez? Recorreu. Não é para recorrer? Recorreu. Entrou com os recursos. Ninguém foi quebrar tribunal, né? E eu acho que a gente tem, de qualquer forma... Só que o ministro não está falando, tá? Não, e eu acho que tem uma... A gente é muito criticado porque a gente fala demais. Não, né? mas eu acho que é importante a gente fazer um adendo, que toda vez que a gente invoca um argumento como lawfare, ou seja, como o uso, a instrumentalização do sistema de justiça, sobretudo o processo penal, para atacar um inimigo político, toda vez que a gente usa esse argumento, a gente vulnera a credibilidade do sistema de justiça. Sim, claro. Seja a direita ou seja a esquerda, que é o que o ministro acaba de dizer. Né? E que é por isso importante. Mas se você me permite, eu vou... Para isso temos os manuais a cumprir. Exato. Sim. Cumpre o manual. Isso. Eu vou dar um exemplo. Uma das operações que eu tive de protagonizar no Estado da Federação, em que dizia respeito a um governador de Estado, eu tenho por hábito ir para o local onde vai acontecer a operação. Me instalo numa vara federal ou estadual, ligo para um juiz cedo e peço o gabinete dele emprestado, e fico lá por quê? Porque os mandados judiciais às vezes erram o endereço, alguma coisa, e aquilo tem que alterar tudo, e sobretudo para ter o controle disto. É dizer, em prédio público não pode aparecer carro de polícia federal. Eu só quero tirar o criminoso eventualmente lá de dentro. A instituição tem que ficar de pé. Sirene, estardalhaço. Se como promotor eu falei, cumpri meu dever e não expus ninguém, será como juiz que eu vou tolerar isso? Isso. Não. Fizemos todo o trabalho, estamos voltando para Brasília.
E aí o colega delegado de Polícia Federal, no local, me telefona e disse: ministro, olha, vão revogar sua decisão que afastou o governador do cargo. Quem? O presidente Supremo, porque estão indo agora encontrar com ele os doutores fulano de tais e tais, colegas advogados renomadíssimos. Daí eu disse: doutor, me diga uma coisa, tem alguém da sua família sendo investigado nesse inquérito? Da minha também não. Vai descansar? Porque se o Supremo caçar minha decisão, errei. O sistema é esse. Sim. E eu não vou fazer nem cara feia, nem um comentário. Nem um comentário desairoso ao colega do Supremo que vai caçar minha decisão. Errei. Eu tenho decisões minhas em que eu digo: eu errei, escrevi lá, errei. Eu não me equivoco, não, eu erro. 1.700 processos, em média, julgados por mês. É natural que eu erre. Sim. O importante é eu reconhecer esse erro. E isso que o senhor está falando do respeito ao sistema. Lógico. E mesmo que o senhor achasse que o senhor estava certo, não importa. Assim, intimamente, bom, acho que é um erro que está acontecendo. Agora, não vai ser batendo boca, não vai ser desqualificando, não vai ser... E eu intimamente mesmo, né? Quebra. Lá invasão. Em casa, portas fechadas, né? Eu estava certo. Mas lá no tribunal, errei. Lembremos-nos do Fernando Collor de Mello, que dizia que decisão judicial se cumpre. Isso. Até ele. Bons tempos. Decisão judicial se cumpre. Gosta? Não gosto. Pode uma coisa, mas em relação à Lava Jato, insisto, eu escrevi dezenas de textos a respeito. Mas procura um texto meu, mesmo como jornalista, que diz assim: e tem mais, hein? Não compra, vai pra rua, vai pro pau. Isso aí, não tem isso. Pega o juiz, bate nele, xinga ele. Tem uma pergunta que nós podemos fazer pro ministro, que é interessante e esclarece a população. Muito se tem falado, ministro, sobre liberdade de expressão, né? De um modo geral. Muita bobagem tem se dito a respeito disso, sobretudo nos foros de debate, vamos usar de uma maneira mais ampla. O juiz e o promotor, que são cidadãos, têm investido dos seus cargos, das suas competências, dos seus papéis no sistema de justiça, mas também na sociedade, no sistema social que o senhor acaba de fazer uma menção sobre isso, né? No almoço de final. Eles estão sujeitos às mesmas regras, à mesma disciplina do cidadão comum em matéria de liberdade de expressão. O juiz pode escrever, fazer um post no Twitter, agora não é mais Twitter, o X, ou no Instagram, dizendo a sua opinião sobre alguma coisa. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco isso aos nossos espectadores. É essencial isso, ou seja, essas regras nos atingem. Daí eu dizer que dogmaticamente nós temos todo o interesse em resguardar a liberdade de expressão sua, como cidadão, porque eu sou cidadão. O que eu não posso, e aí eu tenho restrições muito particulares, tanto eu como promotor de justiça, enfim, é fazer comentários específicos sobre casos concretos. Esse é o fato. Você falou aqui comentários desqualificadores do próprio sistema. Que eu integro. Ou da parte. Não, isso aí. Isso é inadmissível. Quando eu falo aos colegas recém-nomeados para o sistema, explico a intensidade, o valor, a credibilidade da palavra dele agora como juiz, é exatamente para ele ter a consciência e nem se lembrar desses limites. Ainda há pouco. Vocês já aguçaram aqui, me aguçaram aqui a falar sobre coisas, mas é o ônus de ser juiz. Mas é o ônus de ser juiz. Isso é um ônus. Isso é um ônus. E saber um pouco o papel, né? Nosso papel é perguntar. O seu papel é dizer assim: até aqui eu posso ir, aqui eu não posso, porque olha quem eu sou. Veja só, isso que o Alfredo falou é essencial que a população saiba. Ou seja, quando se falava, por exemplo, na falta de credibilidade das urnas eletrônicas, eu lá no ministro do TSE, eu ia dar palestras. Isso me perguntavam. Eu disse: mas eu sou eleitor.
E eu quero que meu voto seja contado corretamente igual ao seu. Igual ao seu. E eu fui me aprofundar para saber se havia algum risco, mínimo que fosse. Não obstante, eu ter sido promotor de justiça lá na minha Manicoré, Reinaldo, e em que imagine só, 10 mil eleitores, e eu abria as cédulas de papel, olhava primeiro para ver se tinha alguma nulidade na cédula, e passava ao juiz que estava ao meu lado com o microfone, e ele cantava voto a voto, 10 mil votos, e a população lá fora, ora um candidato X estava na frente, outro também. Eu fui dessa época, da famosa urna de lona. É isso mesmo. Em que eu e o juiz tivemos de dormir, sabe aonde? No depósito das urnas. Sim. Para dar credibilidade. Dizer que ali ninguém ia tocar. Eu fui desta época. Cheguei a ver isso. Em 88. Eleições municipais. Na Amazônia. Claro. E vieram as urnas eletrônicas. Depois. E eu lá estava como promotor eleitoral. Vendo como o sistema funcionava. Para saber dos riscos disso. Então, alguma autoridade eu forjei para assegurar ao cidadão e cidadã, quando eu cheguei no TSE, que o sistema funciona corretamente. Esse é o fato. Ministro, enquanto, tenho certeza, nessa altura, alguém já está escrevendo ali, não estão falando, a justiça, o sistema é muito caro, já passamos por isso, com o número de processos que a gente tem, número de juízes que a gente tem, não é. Agora, tem, por exemplo, a questão do teto, e aí os tais dos penduricários. Perfeito. Tem alguma forma de disciplinar isso, de passar um traço, dizer, é o teto do Supremo que vale, é o salário do Supremo, ou isso vai se arrastar em razão de... No que depender do Conselho Nacional, não. Eu fiz algumas anotações aqui sobre gastos, né? O Judiciário, no último ano, foram investidos 132,8 bilhões de reais no Judiciário. Só que o Judiciário permanece com o mesmo orçamento de 2017, somente atualizado. Tá? Esse ponto que você tocou, Reinaldo, isso é muito importante. Note, por uma norma do CNJ, toda vez que um tribunal quer ordenar, ou seja, pagar alguma gratificação a juiz, por ele inventada, ele tem que ter uma autorização do CNJ, especificamente minha como corregedor. É assim. Então, é preciso nós colocarmos à mesa o seguinte fato. O que é remuneração e o que são verbas atrasadas que foram pagas por decisão judicial que teve por protagonista o próprio Supremo Tribunal Federal, portanto, algo decente, preciso dizer, daquilo que pode ser indecente, que são gratificações criadas no âmbito dos estados e que não podem passar ao largo da fiscalização do CNJ. Por exemplo, vou dar um exemplo disso. Nós temos um déficit de juízes aqui. Mas ainda que tivéssemos todos os cargos de juízes preenchidos. Salvo engano, São Paulo tem um déficit de quase 2 mil juízes. Mas ainda que tivéssemos todos os cargos preenchidos, em algum momento, o juiz A da vara 1 vai ter férias, correto? Sim. Só que ele não pode fechar a vara e dizer, passa todo mundo daqui a um mês, que eu vou para a Europa passear. Não. Ele tem que ter alguém que substitua ele. Correto? Por essa substituição, o outro juiz vai acumular o acervo que ele tinha com esse acervo. E aí ele é gratificado por isso, no percentual. Mas, no momento atual, é mais importante dizer o quê? Que
nós temos um teto de gastos no Judiciário Nacional e temos que cumpri-lo. Então, esse déficit de juízes que eu falei não será resolvido agora e não pode ser resolvido agora. Então, para a população, é mais barato pagar os 20% do acervo de gratificação do que fazer as contratações. Do que fazer a compensação disso, a contratação e a nomeação de juízes todos. Ou seja, isso é algo decente que se coloca. Correto? Adicional por tempo de serviço. Os subsídios fizeram com que se quebrasse a hierarquia remuneratória. Ao tempo em que eu ingressei no sistema judiciário, lá atrás, 86, 87, nós não tínhamos gratificações que hoje são naturais. Eleitoral, setor no eleitoral, né? O auxílio moradia, para você poder residir na sua comarca, num lugar condigno com sua família. Isso não existia naquela época. Foi criado depois. Mas muito bem, isso faz com que o juiz que ingressa na carreira ganhe mais que eu. Cai em cima, no STJ. Distorção. Entendo. Daí, ainda que se tenha alguma ressalva quanto ao texto que está no Congresso para análise, o que se buscaria com isso era exatamente, a contrapartida qual seria? A extinção de todo e qualquer penduricalho. Mas vamos lá. Ainda assim, que se diga decente, como eu estou afirmando aqui, algum pagamento extraordinário atrasado, é necessário que haja um teto para isso. Isso. E quem está falando é alguém que, como procurador-geral, pagou todos os atrasados dos colegas. Só que havia um percentual já estabelecido, pequeno disto, a dívida reconhecida pelo Estado, então, procurador-geral, estava reconhecida a dívida, e a diferença era que, por exemplo, o promotor ia ter que pagar o apartamento dele na planta com módicas proteções e não pagar de uma vez só. Isso. Como acontece com um trabalhador assalariado. O que é injusto, a meu sentir, Reinaldo, são as comparações do tipo, olha, o que ganha um juiz se comparado a um salário mínimo. A seleção nossa não pode ser senão de pessoas qualificadas. Eu acabei de citar o ENAM. É mais um exame de seleção para se ingressar no judiciário. E das restrições que nós temos. Agora, e se me permite, das alternativas que a carreira oferece, porque se também se você vai ter juízes com um salário de tal sorte pequeno, não sei o quê, ninguém vai querer ser. Não, eu vou ser advogado que eu vou ganhar mais. Porque aí mesmo, cara, com vocação para ser... Tem uma debandada. Você tem uma debandada. Você tem uma debandada para o setor privado. O que você está falando é exatamente o que eu falei no meu discurso de posse no CNJ. Não se trata de comparar com o salário mínimo. A pauta remuneratória seria, por mim, considerada na minha gestão na corregedoria. Mas um item da equação toda, que começa com os deveres nossos. Sim. Então, eu falei em juiz no contexto, né, da população. O juiz, quando ele é nomeado para o cargo de juiz, ele é indicado a cidade que ele vai ser juiz. Para ir para essa cidade, com a família dele, residir, lá morar, e lá prestar jurisdição, ele recebe uma ajuda de custo para isso. Eu, quando vim em 2008 de Manaus com minha família para Brasília, eu fiz isso. E saí de uma casa muito confortável e fui morar na planta funcional em Brasília. Mas lá eu resido, desde há 17 anos lá em Brasília.
Impus um ônus aos meus filhos, que eram adolescentes, imagina, mudar-se para Brasília, de uma hora para outra. Isso é um ônus que o juiz tem. Brasília com Amazonas, logo ali pertinho. Não é verdade? O juiz tem que cumprir isso. Agora, eu não posso ver pauta remuneratória dissociada deste fato, ou seja, saber que os juízes precisam prestar jurisdição lá na comarca deles. Ah, ministro, mas olha, tem comarcas que não tem como eu levar meu filho, minha filha para morar lá. Eu disse, olha, é verdade. Então, vamos ter uma ponderação nisso. O que eu não posso é permitir que você faça da magistratura um bico. Isso, exatamente. Diante do que você recebe. Porque aí eu vou ter que dar razão quando se compara com o salário mínimo. A tua remuneração. Sim. Ou seja, tem que ser feito um controle sistêmico disso. Para que a população lá da cidade do interior saiba que o doutor juiz é o fulano de tal, está na comarca e que não tem autoridade outra que desafie que o promotor está na comarca para fiscalizar o cumprimento da lei. Esse é o sistema que nós temos que cobrar. Nós, pelo CNJ e o CNMP dos promotores de justiça. Isso. O CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público. Ministro, no fim do dia, o que nós estamos falando aqui é sobre o custo do judiciário. É óbvio, tem uma coisa, digamos assim, quando se fala do salário do juiz, é um assunto para alguns, né, que gostam de fazer a crítica, um assunto mais sensual. Mas vamos falar do problema real. Não, o problema real não é esse. O problema real é a quantidade de litígios, que é enorme. E mais do que isso, de litígios repetitivos e de litígios frívolos. Ou seja, o caso lá, o senhor usou um exemplo extremado, que era o caso dos orangotangos, mas tem tantos litígios frívolos no país. Sim. Mais do que isso, litígios que impõem uma alta responsabilidade para o judiciário sem proporcionalidade na taxa judiciária. Né? Ou seja, eu posso lhe dizer da minha área. Né? Eu sou um advogado de contencioso empresarial e eu vejo, sobretudo, a justiça especializada no estado de São Paulo, altamente qualificada, julgando o caso de valor muito grande, muito alto, por um custo nenhum, por um custo muito baixo. Causas iguais são julgadas em arbitragem por custo 10, 20, 50, 100 vezes maior. Então a pergunta que eu faço, nós não poderíamos implementar, o senhor fez menção aí ao julgamento de recursos repetitivos, nós tivemos uma alteração das verbas sucumbenciais, isso vai ajudar, ou seja, que é o valor que a parte perdedora tem de pagar a parte vencedora, que vai de 10% a 20%, e que dissuade o ajuizamento de demandas frívolas. Mas nós podemos fazer mais para evitar esse amontoado de litígios e muitas vezes iniciados pelo Estado, né? Pelos procuradores de fazenda. Mais, exato. O que o senhor acha que nós poderíamos, olhando do alto do seu grau, que o país poderia fazer e que representaria uma enorme economia aos cofres públicos? Adotar a progressividade, sem dúvida alguma, nessas custas. Sem dúvida alguma. Isso é necessário que se faça. Até para um desestímulo às demandas frívolas. O problema é que quando se fala nisso, repito, num país desequilibrado socialmente, você ergue a bandeira assim, não, mas a população está assistida. Ela não paga. É gratuito para quem não tem condições. Gratuito. O problema é a proporção do Estado. Ou seja, é você ler Príncipe de Maquiavel e saber, olha, eu tinha que resolver aqui. Mas olha, tu tens todo o direito. Mas faz um favor para mim, atravessa a rua, vai lá no Tribunal de Justiça, pega uma liminar que eu te pago. Sim. É isso que acontece. Nós tivemos casos, 2010, 2011, vergonhosos de ver a advocacia pública estatal
que a priori teria que estar no mesmo lado, se degladiando na tribuna do STJ numa determinada ação, que tinha o DENIT por parte, era assim. E o procurador do DENIT defendia uma tese antagônica à da União e o particular que demandava. Mas aí vai um hospício. Veja o que se gera no sistema. Ou seja, nós precisamos... o artigo 18 da Lei da Ação Civil Pública, traduzindo aqui, que não obriga aquele que tem competência, que pode entrar com ação civil pública, ele está isento de antecipação de qualquer coisa. Só depois, no final, é que vai se separar. Eu estou, Valfrido, trazendo uma linguagem bem acessível à população, mas é isso mesmo, a população entender. É isso mesmo. Note, o Ministério da Vasco já lutava, já escrevia muito sobre a simetria no trato disto. O Valfrido sabe disso, o Reinaldo pode saber também. É dizer, ao tempo em que a lei aconteceu, entrou em vigor, e ela foi extraordinária para o país, a realidade do sistema judiciário era completamente diferente. Eu não tinha a capacidade de fazer um tráfego de informações processuais como eu faço hoje. Hoje, aqui em São Paulo, eu passei o dia inteiro trabalhando com o meu gabinete, lá, vendo e revendo processos, enfim, tomando decisões, naturalmente. Agora, quando você chega na ação civil pública, em que você vai dizer que somente se houver má fé comprovada, é que não haverá o ônus para quem perdeu. Sim. Isso precisa ser revisto. Porque os tempos são outros. E isso precisa ser revisto profilaticamente. Ou seja, para que o sistema se reordene. Aquela situação do prazo em dobro para o Estado, mas é ele que mais demanda. Talvez o mesmo na ação popular, porque às vezes manejado por quem não tem patrimônio. E causa um problema na vida da pessoa. Ao fim e ao cabo, o que acontece é que você não consegue resgatar a credibilidade de quem foi submetido àquela ação. É preciso ficar, em suma, é preciso que fique mais caro para quem perde, para diminuir o número de demandas frívolas. Ele antever que haverá um controle judicial periódico no processo todo, mas ele conte com a possibilidade do insucesso dele. Porque se ele entrou de boa fé, ele já conta com isso. Sim. Não é verdade? Agora, se ele entrou para te expor, exclusivamente para te expor, não. Vou fazer uma comparação que pode parecer grotesca, mas eu acho que é pertinente. Um dos acervos maiores que nós tínhamos na corregedoria é que se estabeleceu que se o processo ficar paralisado 100 dias, mácula ou vilipêndio à cláusula constitucional de razoável duração do processo. Tá? Então, qual é o processo mais importante para você, Reinaldo? O teu, né? Sim, claro. Claro. Evidente. Né? Só que eu não tenho só o teu recurso. E eu, juiz, não vou ter só o teu processo. Vem o Código de Processo Civil e corretamente faz o quê? Bota uma ordem nisso. De precedência de julgamento disso. Muito bem. Estabeleceu 100 dias. 100º dia, se o senhor desta ação estiver de boa fé, ele quer o quê? Que julgue o processo dele logo, não é? Ele representa no CNJ. E aí o que acontecia? Quando saía a representação no CNJ, famosas REPs, representação por excesso de prazo. Era assim. Qual era a primeira atitude da corregedoria? Já estava automático isso. Sai um ofício para o juiz da comarca. Prestar esclarecimentos, informações. Ora, eu fui promotor
e morava na cidade. Vivia dentro do foro de justiça lá. E sei que quando chegava um ofício do corregedor de justiça lá do Amazonas, naquele dia não se julgava nada. Para tudo, que a estrutura é mínima de apoio, para responder ao corregedor. Para explicar por que não julgou aquele determinado processo. Hoje os tempos são outros. Eu tenho na minha frente uma tela de computador em que eu vou digitar o número desse processo e eu vou saber toda a tramitação desse processo. Eu não tenho que incomodar juiz algum para isso. Aí eu vou no sistema de pessoal, no RH do Tribunal de Justiça respectivo, e vou saber quanto tempo esse juiz está nessa vara, o acervo que ele recebeu e qual a capacidade julgadora desta vara. Porque eu tenho que prover de meios esse juiz para julgar não só este processo desse senhor, mas todos os outros. Todos os outros. Depois que eu faço toda essa aferição, ponto a ponto, se eu me convencer que efetivamente aquele processo já é para ser julgado, não foi, se ele não quer, por exemplo, furar fila, porque o processo importante é o dele, ele quer que julgue logo, o que eu faço? Eu peço ao meu secretário que entre em contrato com a AJUF, a Associação dos Juízes Federais, e se for federal ou do estadual, me dá o telefone desse juiz, aí eu ligo meu celular para o juiz. Doutor Reinaldo, tudo bem com o senhor? Esse é o ministro Mauro, daí tem aquele vácuo, né? Eita, olha, o senhor não fez nada de errado, por enquanto. Anota o número desse processo que eu vou lhe dar, sentencia esse negócio e me manda rapidinho isso aí, quando você puder. Sim, senhor. Pronto. Diferentemente do trato que eu vou dispensar àquele magistrado em que, feita essa investigação toda, sem incomodá-lo, eu verificar que ele não trabalha. Sim. E aí, isto não vou pedir informações. Eu vou instaurar um procedimento disciplinar contra ele para aferir os fatos todos e saber se ele é digno ou não de estar naquela cadeira. O senhor pode falar quantos estão em curso, ao menos? Quantos juízes estão sob investigação? Hoje? Hoje. Não mais que 200. Tá. Não mais que 200. Não mais que 200. De casos, de coisas graves, tá? Olha, imagine só. Ontem, sexta-feira, eu me deparei com uma notícia lá do meu estado, em que um traficante colombiano ou boliviano, não tenho certeza, ele foi flagranteado pela Polícia Civil do Estado com cerca de 1,3 toneladas de cocaína. Uxi. Levado à audiência de custódia, o juiz o liberou. Era porte. Desculpa, brincadeira. Era para consumo pessoal. Mas veja, olha, Fica cheirando mas esse exemplo, eu vou dar um outro exemplo que o Valfrido vai gostar. Esse foi um exemplo. Esse eu não precisei agir. O corregedor de justiça do Estado afastou o juiz do cargo e instaurou o procedimento já lá. Foi assim. Mas eu tinha um processo, Valfrido, que eu herdei ainda, do ministro Salomão, não por lentidão, mas fase processual. Restou para a minha administração no Conselho Nacional, em que um outro juiz, em circunstância análoga a esta, pegou 2 mulas do tráfico com residência fixa e eles, ao serem abordados pela polícia rodoviária, disseram só, desceram do carro, o policial nem perguntou. Nós estamos levando não sei quantos quilos de cocaína aqui, íamos receber tanto quando chegasse. Foram presos,
430 quilos de cocaína. Foi assim. O juiz tomou uma decisão fundamentada, retilínea, demonstrando a desnecessidade de mantença da prisão. Sim. Isso foi objeto de um estardalhaço muito grande na mídia. O juiz sofreu um procedimento disciplinar no STJ e eu absolvi. O fundamento correto da decisão dele, ou seja, não eram réus primários só, antecedentes bons, trabalho, local, tudo, iam ganhar um dinheiro a mais para aquilo e se entregaram. Não houve nenhuma repulsa de nada. E o juiz tomou a atitude correta. Houve quase que um arrependimento. Sim, tomou a atitude correta. E foi severamente criticado por ela. É normal. Sim. Nós podemos e devemos ser criticados. Normal. Me permitam uma pergunta que é uma pergunta sobre o futuro, mas não é um futuro distante, é um futuro muito próximo. Outro dia no escritório, nós estávamos escrevendo uma petição inicial e desafiamos o ChatGPT a fazer a mesma petição inicial. E ela ficou muito parecida com a nossa. Nós já sabemos da existência, sobretudo no sistema de common law, de inteligência artificial treinada para julgar. Basicamente o que eles fazem é um esquema de árbitro único. Uma arbitragem, as partes concordam e aí a inteligência artificial. Eu nunca vi funcionar, mas tenho certeza, pelo que eu já vi, que o relatório de uma decisão judicial, a inteligência artificial faz com... Perfeito. Rapidamente, em questão de segundos. Lê o processo inteiro e faz o relatório. Ainda identifica os processos correlatos. Isso. Saneador, melhor do que qualquer ser humano, Perfeito. porque encontra as incongruências, a falta de condições processuais, enfim. O futuro é esse. Sim. O futuro é a substituição. Até isto, né? O dispositivo, o que eu quero lhe perguntar é o seguinte: e o dispositivo? Não. Ou seja, a decisão efetiva. Ou seja, inafastabilidade. Corta o bebê no meio ou não corta o bebê no meio? Corta, não tem como. Não. E sobretudo o sistema nosso. Né? Retomemos aquilo que eu falei aqui e rebati tanto, Reinaldo e Valfrido. Num país ainda desequilibrado socialmente. Para o relatório, sim. Pesquisa, sim. Identificação de demandas correlatas, com certeza. A famosa litigância predatória. O que já ganhou um tempão, né? Sim, ou seja... Não, e tanto isso deve se limitar a esse ponto, que eu fui um dos defensores de uma normatização que o CNJ está protagonizando agora, de regulamentação disso. Isso. Porque alguns no conselho diziam, alguns conselheiros, mas olha, a resolução está sendo muito detalhista para coisas que mudam rapidamente, daqui uma semana muda isso. Perfeito. A gente muda a resolução depois. Muda de novo. Isso. Não tem de ser assim. Não estou fazendo resoluções eternas. Tem de ser assim, ou seja, eu datilografava minhas petições. Sim. E hoje eu faço tudo num telefone se eu quiser. Entendeu? Então, volto a dizer, não. O juiz máquina no Brasil, não. Você acha que no Brasil, o senhor acha que no Brasil não, ou o senhor acha que não como orientação geral? Não, porque vira só, exatamente porque aliás, você falou do bebê. Será que a inteligência artificial teria dividido o bebê? Falar assim, vamos ver quem é justo aqui mesmo? Mas a resolução, ela vem, dentre outros motivos, para deixar isso mais claro ainda, Reinaldo, saber até que ponto e até onde o juiz pode ir com essas ferramentas. Porque, observe... E como saber? E como saber? Auditoria. O sistema será auditado periodicamente, a resolução diz isso.
auditorias periódicas nos sistemas de tribunais todos, e não pode o tribunal X fazer o sistema só para ele, sem que isso passe pelo crivo de auditoria do CNJ. É inexorável isso. Porque não se quer tolher a inteligência artificial, assim chamada, que ela não é inteligência nem artificial, mas não se quer tolher nada disso. Você quer colher dela o que há de essencial para a judicialização extraordinária que o Brasil tem e possui. Ajudar na celeridade. E a gente possa dedicar mais tempo para pensar e refletir melhor e decidir o seu processo. E não fazer com que observe. Vamos lá. Há coisas muito piores, Reinaldo. Sem inteligência artificial. É burrice natural. E você colocar tudo na vala comum. Exatamente. Quer tratar tudo como se fosse a mesma coisa. Terceiriza o gabinete. Outro dia me perguntaram, você tem muito medo da inteligência artificial? Eu falei, eu continuo temendo mais a burrice natural, mas de qualquer modo é um avanço. Um grande avanço. Mas veja só, o que nós não podemos ter os sustos. Observe. Há 17 anos, quando chegamos no STJ, quando você abria a sessão, Valfrido, eu não sei se vocês notavam isso, havia literalmente um jornal sobre a mesa do ministro. Era um jornal, em forma de jornal. E lá estava, sabe o quê? Estavam as decisões conflitantes da semana anterior. Da nossa turma e da turma do lado. Para isso... Resolve a inteligência artificial. A inteligência artificial. Não pode acontecer mais de um juiz de Goiás julgar o mesmo tema diferentemente de um juiz de Fortaleza, do Ceará. Então, para isso vem a inteligência artificial. Agora, julgar não. Julgar não é um ônus, é uma satisfação inigualável de poucos, nós somos poucos juízes, 18 mil diante da população que o país tem, mas eu prefiro acreditar que os mecanismos de inteligência artificial estimulem, sobretudo, e isso vai acontecer naturalmente. Eu vou dar um exemplo aqui. Em 2008, quando nós ingressamos, no segundo semestre, foi promulgada a lei dos recursos repetitivos. Naquele momento, a primeira sessão do STJ, vamos explicar a população aqui. O STJ tem 3 sessões, de 10 ministros cada uma. A primeira é a de direito público, que julga matéria tributária e administrativa. A segunda é direito privado, família, empresarial. E a terceira é direito penal, criminal. Muito bem. Naquele momento histórico, a primeira sessão, ela tinha uma avalanche tão grande de processos que foi preciso mandar uma parte dela para a terceira sessão, para o direito penal. Então imagina a loucura que era. Você jornalista, chegava, Reinaldo, lá no STJ na terceira sessão, estavam falando sobre dosimetria. Quanto é que tinha que ser a pena? Se era 10 ou 15 anos, aquele debate todo em seguida. Mandado de segurança contra a promoção do soldado PM. Mudava a chave completamente. Lá, na mesma sessão. E isso nós nos deparamos. Quando eu cheguei, era essa situação. Muito bem. Vieram os recursos repetitivos. Precisamente, a primeira sessão, somente ela recebia 42% da distribuição processual do STJ. Era assim. Veio a nova metodologia de julgamento, em que você pegava o tema determinado, submetia a julgamento na primeira sessão e as turmas cumpriam, passavam a se alinhar, a jurisprudência era uma só. Papel do STJ, uniformizar a jurisprudência do Brasil inteiro. Hoje é 20% o acervo que recebe a primeira sessão. É a que menos recebe. Foi a que mais julgou recurso repetitivo. O que eu antevejo com o uso da inteligência artificial é isso, Alfredo. Nós vamos fazer com que haja uma pacificação muito maior em conflitos muito corriqueiros, ainda que no âmbito que você atua, empresarial, e quem sabe
uma luz mais forte no fim desse túnel para que haja uma melhor arbitragem, uma melhor mediação, Perfeito. um trato mais ainda eficiente e probo dos cartórios, do que já fizeram e fazem de bom para o Brasil, e que a população permaneça confiando no seu judiciário, mas levando até um juiz para decidir aquilo que essencialmente ela não encontrou outra solução senão ouvir um juiz. Mas Perfeito. Eu quero voltar um pouquinho ao começo da sua fala. As desigualdades brasileiras, o senhor disse, acabam levando a mais litígios. Porque coisas que poderiam ser resolvidas ali, enfim, existem pessoas com igualdade de direitos que não são especialmente vulneráveis, elas podem conversar, chegar a um consenso. Agora, muitas vezes, a prevalência econômica de um sobre o outro, enfim, aí ainda existem juízes em Berlim, então vou procurar o juiz. isso. Né? É isso. Nós não vamos mudar a realidade social do Brasil assim, né? Ela vai continuar assim, enfim, espero que mude, mas não vai ser tão rápido. Quantos juízes, temos coisa de 18 mil juízes. De quantos juízes o Brasil precisaria para dar vazão a essas coisas? Eu assumo a responsabilidade maior ainda de dizer que eu não queria muitos juízes a mais. Sei. Se eles estiverem nas suas comarcas explicando à população hoje qual o papel deles para aquela sociedade, sabendo como está Entendi. o saneamento básico, a saúde, onde eles moram, a educação onde eles moram, a inteligência artificial vai deixar desnecessário o provimento de muitos cargos de juízes no Brasil. Cumpra o seu dever. Seja o promotor de justiça diligente, protagônico de justiça, proativo de justiça e não de processo. Perfeito. É ele ir à escola, ao templo, à igreja, às associações, aos clubes, explicar o papel dele e o que ele pode fazer para mudar a realidade desigual daquela população. Não será com uma virada de chave. Sim. Mas se ele fizer isso, a chave vai estar na mão dele para virar essa chave. Quer dizer, com base na lei, desde que ele pense na proporcionalidade, na razoabilidade, tem inserção, Claro, ele vai... claro. Sem precisar, volto a dizer, inaugurar uma ação. Inaugurar uma ação. Porque esse ambiente cartorário não é criado por pessoas idosas, não. É criado por uma geração jovem que não conheceu a máquina de escrever, Reinaldo. E que diz assim, olha, ministro, eu não tenho um processo no meu acervo, estou com um acervo em dia. Isso é mesmo, você, olha, não me disseste muita coisa. Como é que está a situação na tua cidade? Como é que está a educação lá? Esse juiz, ele é um agente social também, ele não tem que usar a lei de uma maneira privada, mas ele tem que ter essa inserção. Lógico, ele é do contexto. Ele é no contexto. Seus pais e os meus conheciam juízes. Eu tenho uma médica amiga, ela diz assim, que tem médico, falando da própria categoria, ela falou, tem médico que dá remédio para o tratamento e não para o doente. Sim. Escolhe o tratamento e passa a seguir um tratamento. O ministro está falando de cuidar de pessoas. Veja, se você buscar tecnicamente, eu diria que a proporção que nós deveríamos ter de juízes aqui, num país equilibrado, seria a proporção europeia. Agora, note, não há necessidade de nós aumentarmos o custo do judiciário nacional
há uma necessidade ingente, imediata, de reordenação do sistema. Para que eu, corregedor, não precise ficar aqui no Reconversa, batendo e rebatendo nesta tecla de que juiz tem que residir na comarca. Porque, observe, Reinaldo, o juiz, para ir para a comarca, ele recebeu uma ajuda de custo. E se ele lá não mora, como é que chama isso, Alfredo? Improbidade administrativa. Sim. Não é isso? É isso. Ou não vale porque ele é juiz? Claro, tem que valer. E como é que ele vai ter autoridade moral para julgar alguém desse município? Agora, ministro, para a gente começar a encerrar, a mudança do judiciário, ela tem que nascer no próprio judiciário. Claro que muita coisa passa no Congresso, mas, digamos, a iniciativa tem de ser do próprio judiciário. O senhor acredita que as mudanças necessárias já estão se fazendo, vão se fazer, ou precisamos de mais tempo, consciência? Olha, eu acredito que já estão sendo feitas, mas você tocou aqui naquela situação dos penduricalhos. Isso. Né? Em que você não tem ideia do catálogo que é eu recolher essas informações todas. Imagino. Para poder normatizar isso. Né? Normatizar não quer dizer conestar, dizer que elas são corretas. É dizer não podem ser feitas. Né? Só que muitas delas foram implantadas por leis estaduais. O que é que nós estamos fazendo no CNJ? Nós, recentemente, já fizemos isso na área extrajudicial. A lei só vai à deliberação pelo tribunal respectivo depois que sofrer o crivo nosso no CNJ. O papel do CNJ qual foi? Não foi reorganizar o sistema? Sim. E uniformizar o sistema administrativamente? Então, profilaticamente, para que nós não tenhamos mais penduricalhos ilegais, que, repito, são poucos se comparado ao que retilinamente é devido ao magistrado. O problema é que não pode haver indecente, porque nós somos juízes. Isso. O exemplo tem que ser nosso. Esse exemplo, que é que você nos cobra, corretamente, Reinaldo, é que eu entendo ser um papel essencial do CNJ. Não é ferir a autonomia dos tribunais. Não se trata disso. É dividir um pouco as opiniões. É ouvir um pouco o contexto como um todo e saber que o Tribunal de Justiça de São Paulo é o maior do mundo. Mas ele não é o único. Ele é de um mesmo sistema nacional de justiça. E eu não posso tomar uma atitude em relação ao Tribunal de São Paulo e deixar o das Alagoas diferentemente disso. Tratado diferentemente disso. Então, eu com toda a convicção, asseguro a você que eu vejo que nós estamos caminhando a passos largos, através do Conselho Nacional de Justiça, sobretudo. Há realidades estaduais, Reinaldo, seria interessante pesquisar isso, em vários estados, do que era o judiciário há 20 anos, do que é hoje. Estamos avançando. Com certeza. Os ganhos, para a sociedade, os ganhos foram extraordinários. Maravilha, olha, baita conversa importantíssima. O ministro tem seus limites, agora disse muita coisa clara. Caracterizou o seu legado. Com clareza absoluta. E outras coisas estão muito bem entendidas, né? Dentro dos limites que tem o Corregedor Nacional de Justiça, que faz um trabalho extraordinário. Ministro, muito obrigado. A gente não poderia, no aniversário, estar com tem um presente melhor. Né? Presente melhor. E me contaram aqui, estamos falando do ponto que eu não tenho, a gente já combinou, que o Rodrigo Martins, nosso diretor, disse que ele tem até um bolinho para nós. É isso?
Então, traz. Pode trazer o bolinho aqui, né? Eu posso. Por favor, ministro. Reinaldo e Valfrido, olha, é uma satisfação extraordinária estar aqui com vocês, porque, repito, não deve ser do métier de um juiz dar entrevistas pela força do cargo e para que ele não abusem demais do autocontrole dele, não é? Mas como corregedor nacional, eu tenho o dever de esclarecer a população para que ela possa controlar meus atos com maior eficiência, e a consequência disso fará com que o trabalho que eu desenvolvo lá chegue sobretudo aos mais humildes cidadãos brasileiros, e nós tenhamos um sistema judiciário cada vez mais melhor equipado, provido, com equipamentos e pessoas que necessariamente prestam um serviço público a este país inestimável e incomparável. Tem a população a certeza absoluta que ela tem 18 mil juízes, são os melhores juízes do mundo, são os juízes brasileiros. Muito bem, e tem um grande corregedor nacional de justiça. Muito obrigado, ministro. Obrigado, ministro. Traz Muito o nosso bolinho aqui, meu filho. Aí. Opa. Aí, 2 anos, rapaz. Aqui está o Rodrigo Martins. Apagou a vela? Não apaga não. É o ar-condicionado que fica aqui. Muito bem. Muito bem, olha aqui. Nosso Rodrigo Martins. Parabéns, obrigado. Parabéns pra você. Parabéns. Aí, ó. Soprar, né? Vamos. Vocês. 1, 2. Muito bem. Obrigado, ministro. Obrigado. Ó, se inscreve no canal, dá like, tá? Não, vamos continuar. Tá aqui, ó, 2 anos já, né? Com entrevistados como esse aqui, esse aí.